Quando um proprietário de um imóvel aluga ele por temporada, o objetivo dele, na maioria das vezes, é só bancar as despesas e os custos que esse imóvel tem. Mas quando um investidor aluga o seu imóvel ou os seus imóveis por temporada, o objetivo dele, olha, é o lucro. Mas como é alcançar esse lucro? É sobre isso que nós vamos conversar agora. O meu nome é Luciane Hermida, eu sou investidora no segmento de imóveis para temporada e mentora de anfitriões. Vem comigo que eu vou te responder agora. Uma das grandes dúvidas dos investidores de imóveis de temporada, assim como dos administradores contratados por esses investidores, é: quais são as possibilidades e as alternativas para oferir lucro, para ter lucro através da locação dos imóveis de temporada? Principalmente, pensando que a cada vez mais a concorrência vem se tornando mais acirrada. Quando eu comecei, por exemplo, em 2011, alugando meu primeiro imóvel de temporada, já existiam, os proprietários, os investidores. A locação por temporada já existia há muitos anos, mas não era um segmento tão aquecido como hoje. Então, ao passar de cada ano, passar de cada tempo, fica cada vez mais desafiador você realmente alcançar esse lucro. E tratando-se, você enxergando esse imóvel ou esses imóveis como um negócio que precisa necessariamente, além de se bancar, oferir lucro, desse resultado realmente lucrativo e viável no final de 12 meses, assim como outros negócios, há três possibilidades, há três caminhos para alcançar esse lucro. O primeiro deles é através da grande ocupação, através da grande quantidade de vendas, da grande quantidade de locações. Aí vamos falar no prazo de 30 dias, grande percentual de ocupação no espaço de tempo, por exemplo, de 30 dias. Quanto mais você aluga, quanto mais ali você tem seu imóvel ocupado, parte-se do princípio que ele deveria ali ter maior lucro no final de 30 dias. É claro que para que isso ocorra, é preciso realmente que a precificação, que a manutenção do imóvel, a forma como esse imóvel ele é disponibilizado para o inquilino vai interferir nesse resultado final. Então, o primeiro caminho é através da grande ocupação, do elevado percentual de ocupação desse imóvel. Um outro caminho é o quê? É você elevar o valor dessa diária e não necessariamente elevar a ocupação, tá? Então você, por exemplo, às vezes tem ali uma ocupação de 60%, 70% e tem mais lucro, tem um lucro maior que o seu concorrente que tem uma ocupação de 90%, de 100%. Por quê? Porque você soube precificar, você trabalhou ali com uma diária superior, mesmo com uma ocupação inferior, você vai ter maior resultado. Mas como eu falei, é preciso realmente que você tenha estratégias de precificação e estratégias realmente de diferenciação. Mostrar para os viajantes, mostrar para os interessados no imóvel por que ele deve escolher o seu imóvel, escolher os seus imóveis, que a diária é maior, que a diária realmente é mais cara, vamos colocar assim, do que do seu vizinho, do que do seu concorrente. Então, para isso,
Você pode sim e deve ter um preço maior, mas você tem que mostrar o valor, mostrar os diferenciais que você tem aí ao ser comparado com os seus concorrentes. Mas você pode estar pensando, Luciane, mas hoje a gente só quer preço. Sim, nós temos aí um segmento, né, um grupo de viajantes que só quer preço. Ele não se preocupa com a experiência, ele não se preocupa ali se o imóvel está bem preparado, bem higienizado, bem organizado, os diferenciais que compõem esse imóvel. Ele quer preço. Há sim esse público, mas há também o público, e eu posso te garantir, que busca qualidade, que busca realmente um atendimento personalizado, que busca ali um imóvel que ele percebe que foi preparado para recebê-lo, para ter ali uma experiência que foi totalmente higienizado, totalmente limpo. Lembrando que não basta estar limpo, ele precisa parecer limpo, né? Então, há sim esse público que é o que? Um público mais exigente, o público, e eu não estou falando de luxo, tá? Mas é um público que realmente busca por diferenciação. Então, nós já vimos, olha, o primeiro caminho para elevar o lucro é elevar a ocupação. O segundo caminho é o quê? É você trabalhar ali a diferenciação do seu imóvel e trabalhando com uma diária maior, tá? O terceiro caminho é o quê? E isso, gente, eu estou falando do nosso segmento, mas você que já atuou ou atua em outros mercados, em outros segmentos, você sabe que é assim que funciona. O outro caminho para você aumentar a sua margem de lucro é você reduzir os custos, reduzir as despesas, tá? Lembrando que se esse for o caminho que você decidir seguir, você pode sim fazer todo um trabalho e ver ali onde você tem margem para reduzir seus custos fixos, reduzir as despesas variáveis, mas, por favor, sem perder a qualidade daquilo que você vai estar ali ofertando e entregando para o seu inquilino, para o seu hóspede, quando ali ele ficar no seu imóvel, tá? E aqui, né, dentro dessa terceira possibilidade, eu gosto de trazer que nós sabemos, você que me acompanha há mais tempo, seja aqui no YouTube, seja no meu perfil do Instagram, o luciane.hermida, e eu trago sempre para você o seguinte, né? Realmente a gente precisa ali ter o lucro, a gente precisa ter o resultado, criar essas estratégias, né? E uma das formas de você, nesse terceiro ponto, aumentar esse lucro, reduzindo as despesas e os custos, é você aumentar as suas locações diretas, as locações realizadas sem a participação de uma OTA, de uma agência online, Airbnb, Booking, Expedia. E aqui, olha, eu não estou falando que você tem que abrir mão das OTAs, das plataformas e só realizar locação direta. Não é isso. Eu sou totalmente favorável à pulverização, né? As múltiplas estratégias de venda, os múltiplos canais realmente ali de locação, locações indiretas realizadas ali com a participação, com a intermediação de uma plataforma, de uma OTA, e as locações diretas, aonde o inquilino, aonde o viajante, ele aluga diretamente de você. E o que ocorre? Quando você vai precificar, quando você vai chegar ali na sua diária ideal e lançá-la nas plataformas, nas OTAs, você vai ter que considerar as comissões que você paga, né, para essas plataformas, para essas OTAs.
Quando você, tá, faz essa alocação direta e você fideliza esse cliente, você fideliza esse inquilino, muitas das vezes, se você faz esse trabalho, muitas das vezes, o que vai acontecer? O preço, você consegue trabalhar com o mesmo preço de diária que você trabalha na Booking, por exemplo, e trabalha na alocação direta. Então, vamos dizer que o final de semana do seu flat, do seu apartamento, da sua casa, seja R$500. O final de semana está anunciado lá na Booking R$500. E você tem ali o seu público que já é fiel a você, ou então que veio indicado, está alugando pela primeira vez, mas já ouviu falar, já te conhece, e que ele quer você, ele quer o seu imóvel e ele vai pagar os mesmos R$500. Você concorda comigo que só nesse final de semana você aumentou aqui, melhorou o seu resultado a partir do momento que você trabalhou com pacotes iguais, né, diárias iguais, só que aqui você vai pagar comissão e aqui não. E eu repito, o que vai trazer o sucesso no final de um mês, no final de um ano e de uma década vai ser a pulverização. Não estou falando para você abrir mão das OTAs, mas pulverizar. Trabalhar realmente aí um equilíbrio entre as locações diretas e as locações indiretas. Então, realmente, esses são aí os 3 caminhos para que você possa aumentar aí o seu lucro através da alocação do seu imóvel, dos seus imóveis de temporada. Mas você pode estar pensando assim, né? E às vezes já está querendo até mandar aqui um comentário e fica à vontade para fazer suas perguntas, colocar aqui seus comentários, falar se esse vídeo fez sentido para você, ou então me chama lá no direct do Instagram. Mas você pode estar pensando assim, tá, Lu, mas eu tenho que escolher, né? Durante o meu trabalho como um todo, como anfitriã, né? Como anfitrião ou administrador, eu só posso seguir uma linha de raciocínio? Ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira? Não. Aí está também a sabedoria da precificação. É você criar estratégias conforme o momento. Se a gente fala, por exemplo, de alta temporada, o que você vai fazer? Você vai realmente ali trabalhar com uma diária personalizada, com uma diária maior, com uma diária que você tenha melhores resultados. Por quê? Porque a procura aumenta. E junto com ela você trabalha ali a fidelização dos clientes que vão estar retornando ali ao seu imóvel, realizando as locações com antecedência. Em compensação, se chega um mês, tá? Gosto muito de trazer o exemplo do mês de março. Inclusive, por coincidência, eu estou gravando esse vídeo no mês de março, não sei quando que você está assistindo. Mês de março, por exemplo, historicamente falando, é claro que nós tivemos exceções, é o mês mais fraco, vamos colocar assim, em Caldas Novas, Goiás, que é um destino que eu trabalho muito e que eu tenho muitos seguidores e que eu tenho muitos mentorandos, né, de Caldas Novas, Goiás. É o pior mês. Ele e setembro andam ali, olha, para, sabe? Em relação dos meses mais desafiadores. Não é nem baixa temporada, é baixíssima temporada. E aí, o que você vai fazer num mês como esse? Você vai ganhar na ocupação. É claro que você vai trabalhar antes a precificação, ver ali qual margem que você tem realmente e aonde você pode estar reduzindo ali seus custos, suas despesas. Se preciso, você vai diminuir também um pouco da sua margem de lucro. Se você trabalha ali com uma margem de lucro, por exemplo, de 15%, ou então de 30%, né? Você reduzir. Cada anfitrião, cada investidor tem uma forma ali de precificar, mas você tem condições de diminuir a sua margem, tá? E fazer o quê? Aumentar o seu resultado através da ocupação. Então, se historicamente ali você vinha trabalhando com uma ocupação, por exemplo, de 60%, 70%, nesse mês de baixíssima temporada você vai abaixar ali a sua diária
de forma, claro, que você não tenha prejuízo, por isso que eu friso tanto que é da importância de saber precificar, mas que você ganhe na ocupação. E você consegue, sim, e eu te garanto, mesmo na baixa temporada, ter uma excelente ocupação, uma ocupação de 80%, 90%. Por quê? Porque você soube ofertar, você soube pulverizar, você soube precificar, você soube criar estratégias para melhorar a visibilidade no Airbnb, na Booking, na Expedia. Você soube criar estratégias para se tornar mais competitivo, principalmente se o viajante for comparar o seu imóvel, comparar ali o seu preço com os seus concorrentes, tá bom? Então fica aí essa informação para você já colocar em prática para que você possa aumentar o lucro das suas locações de imóveis para a temporada. Não esqueça de deixar aqui o seu comentário, me falar, deixar suas dúvidas, me falar se esse vídeo fez sentido para você e me chama lá no direct do Instagram também, Luciane, com 2 N's, .hermida. Vai ser um prazer bater um papo com você por lá também. Grande beijo, sucesso com as locações e até o próximo vídeo.